Acho que a gente já pode, Sim. pode começar, né? Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui da doutora Luana, tá? Para quem não conhece ela, obviamente, tem muita gente aqui que já conhece a Luana de outros carnavais. E para quem não conhece, então, a doutora Luana, Luana Basso, ela é bióloga de formação, ela fez mestrado e doutorado no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas, não, aliás, no IPEM, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, da USP, e atualmente ela está fazendo pós-doutorado no IPEM, não, no No INPE, INPE. que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E como parte do trabalho da doutora Luana, que é um trabalho muito importante, que eu acho, né, fundamental no contexto nosso atual, ambiental principalmente, né, ela está desenvolvendo uma parte do trabalho dela em colaboração com pesquisadores lá da Inglaterra, em Leeds especificamente, da Universidade de Leeds, e é exatamente na cidade de Leeds que ela se encontra nesse exato momento. Não é, Luana? Isso, Está, exatamente. Luana está na terra da rainha. Tô. E então a Luana vai falar um pouquinho para a gente a respeito disso daí, o trabalho que ela vem desenvolvendo já faz um certo tempo, e que inclusive saiu uma publicação recente a respeito disso, que está tendo muita repercussão na mídia de uma maneira geral, né? E então é isso daí. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada, Fábio. Mais uma vez é sempre um prazer estar aqui, podendo conversar com você e com o pessoal de casa assistindo também. Muito bom. Eu acredito que a nossa conversa aqui vai ser muito informativa, né? É, e, e também em termos de relevância de atualidades, né? Quer dizer, não só Uhum. informativa para um aspecto geral, porque eu acho assim, que a questão das mudanças climáticas ela é muito subentendida, né? As pessoas não compreendem muito bem o que está acontecendo e muitas vezes até dão opinião sem saber exatamente o que é que está rolando. E, então a gente vai falar um pouquinho a respeito desse aspecto mais geral das mudanças climáticas, né? Um informativo mais amplo, e depois a gente afunila um pouquinho para falar exatamente das novidades aí, né? Que você e o seu grupo de pesquisa, que você faz parte, andam publicando e andam revelando aí para o mundo afora. Ok? Sim, sim, Então, vamos lá. é, vamos começar aqui falando um pouquinho, de uma maneira geral, sobre as mudanças climáticas. Então, acho que você poderia começar para a gente falando assim, porque o grande vilão das mudanças climáticas é o efeito estufa, né? Uhum. Acho que você poderia dar uma esclarecida para a gente ir aquecendo as turbinas, a respeito do significado de efeito estufa. Tá, vamos lá. Isso é algo que gera muita confusão, né? Muito se fala em efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas, e muita gente faz confusão a respeito da relação entre esses três denominadores, digamos assim. Então, o efeito estufa é a causa tanto do aquecimento global quanto das mudanças climáticas, digamos assim. Só que a gente precisa ter em mente que o efeito estufa, na verdade, ele é um efeito natural que acontece com o planeta, né? Por conta de toda a atividade geológica que o planeta passou ao longo dos milhares de anos de evolução e de mudanças, a gente teve a emissão de gases na atmosfera, que são gases que têm como uma das suas capacidades interagir e, de certa forma, armazenar ou absorver a energia da radiação na forma do comprimento de onda que determina a forma do infravermelho, que é na forma de calor, como a gente conhece. Então, na verdade, o efeito estufa, naturalmente, ele é benéfico para o planeta, porque é graças à concentração desses gases na atmosfera que a gente tem uma temperatura média em torno de 15 graus Celsius, ou isso era antes, né, das atividades humanas, ao invés de ter, por exemplo, uma temperatura estimada de pelo menos menos 18 graus Celsius. Então, a presença desses gases na atmosfera, naturalmente, elas propiciam a possibilidade da vida nas mais diferentes formas, como a gente conhece hoje, e possibilita as condições climáticas que nós, né, estamos acostumados, digamos assim. Eu acho Só que o que, que eu vem acho que acontecendo...
Eu acho que compensa a gente dar uma frisada nisso daí. Quer dizer, se não fosse o efeito estufa, a gente estava hoje aqui a menos 18 graus Celsius. Quer dizer, com o efeito estufa, a média é 15. Quer dizer, de 15, São mais de 30 graus de diferença. Mais de 30 graus, naturalmente, né? Pra você ter uma ideia da importância e da dimensão, né, do efeito estufa. Isso, da importância desses gases na nossa atmosfera. E aí o que acontece é que com o passar do tempo, e principalmente depois do período que a gente chama de Revolução Industrial, lá no 1750, 1800, as emissões desses gases por conta de nossas atividades, né, das atividades que a gente chama de antrópicas ou dos seres humanos, essa concentração começou a crescer na atmosfera, a aumentar, só que vem aumentando de forma muito rápida e significativa, né? Então, os principais gases que a gente conhece como de efeito estufa e que tem uma relação com as atividades humanas é o dióxido de carbono, o CO2, que é o principal antrópico que nós temos na atmosfera. Em segundo lugar, a gente tem o metano, que é conhecido principalmente por conta da agropecuária, né, por ser emitido pelos rebanhos bovinos e por áreas alagadas. E aí, em terceiro lugar, a gente tem o óxido nitroso, que é um pouco menos falado, mas que também tem uma importância muito grande. E o que determina a importância deles é principalmente a quantidade que eles estão na atmosfera, ou seja, a sua concentração, e o quanto eles são capazes de interagir com a radiação na forma infravermelha. Então, por exemplo, a gente diz que o CO2 é o principal gás de efeito estufa porque o CO2 está em maior concentração na atmosfera. Mas o metano, ele tem o que a gente chama de potencial de aquecimento global, ou seja, ele pode interagir com a radiação e aquecer mais 28 vezes do que o CO2. E o N2O, que é o óxido nitroso, são 298 vezes mais, um potencial maior de aquecimento do que o próprio CO2. Só que como eles estão numa concentração menor na atmosfera, eles acabam tendo um peso um pouco inferior. Mas não deixam de ser importantes nesse processo. E muitas vezes quando a gente fala de aquecimento global, a gente só pensa no CO2, no dióxido de carbono, e acaba deixando um pouco de lado esses outros gases, né? Que também são bem importantes por terem essa característica talvez mais potente do que o próprio CO2 em aquecer o planeta. Ok. E aí... e esses gases, eles estão naturalmente, né? Na atmosfera. Sim. Não é de hoje, isso já é coisa de séculos e talvez milênios. Isso. Né? Disso sim, está presente. Agora, qual a relação disso daí com a tal do aquecimento global, que tanto se fala, e das mudanças climáticas? Tá, então vamos lá. Como eles retêm a energia na forma do calor, vamos pensar que a gente está dentro de um carro fechado, com os vidros fechados, o carro parado no sol. Então você tem a radiação chegando, e aí o planeta absorve parte dessa radiação, né? Parte é perdida de volta direto para a atmosfera, porque reflete nas nuvens e em outras partículas, e parte é absorvida na superfície terrestre, aquece o planeta, e aí depois por exemplo, quando a temperatura do ar é mais baixa que a da Terra, a gente tem a perda de calor da superfície terrestre para a estratosfera, né? Para a troposfera e estratosfera. E aí o que acontece? Quando tem esses gases, eles formam como se fosse uma estufa, por isso que é o nome de gás de efeito estufa, né? Aquele ambiente com clima adequado para a gente criar as plantas. Então, eles impedem que essa radiação volte para o espaço e ela fica restrita ali numa camada mais próxima à superfície da Terra, fazendo com que fosse como um grande cobertor, né? Então, essa associação com o carro imagina você dentro de um carro recebendo radiação, só que esse carro está com os vidros fechados ali, você está completamente fechado, então você deixa de perder o calor e vai ficando cada vez mais abafado. E aí, quanto maior a concentração desses gases na atmosfera perto da superfície terrestre, mais a temperatura vai aumentando ao longo do tempo. Então, por isso que se diz aquecimento global. Porque, de uma forma geral, no planeta todo, o que vem sendo observado ao longo das últimas décadas é um aquecimento do planeta. Então, a temperatura média do planeta já aumentou 1 grau Celsius, um pouco mais de 1 grau Celsius ao longo dos últimos 100 anos. E o que muita gente argumenta, eu falo muita gente que é muito cético com relação a essa questão de aquecimento global, com relação à magnitude, a essa magnitude. Né? O que significa 1 grau Celsius? É alguma coisa ignorável que a gente pode descartar ou é alguma coisa que a gente precisa preocupar?
Sim, quando a gente fala em 1 grau Celsius, a gente precisa pensar que isso é a média, né? Então, na média é 1 grau Celsius, mas tem regiões do planeta que estão aquecendo muito mais. Então, por exemplo, o Ártico é uma região que está aquecendo 3, 4 vezes mais rápido do que a média do planeta. Então, já vem sendo registrado ao longo dos últimos anos, na média, 3 graus acima na região do Ártico, por exemplo. Mas em alguns períodos, as ondas de calor são tão intensas que a temperatura fica 10, 15 graus acima do que era na média registrado naquele período na região. Então, 1 grau Celsius não é pouco, principalmente porque a gente está falando de uma escala de tempo muito curta, né? O planeta, e esse é um argumento que muitos usam, o planeta passou por diversas alterações ao longo do tempo, já foi muito mais quente, já foi muito mais frio, já teve bastante quantidade de CO2 na atmosfera, já teve menos, mas tudo isso aconteceu em milhares de anos de intervalo. A diferença é que a gente está vendo essas mudanças de forma muito mais acelerada. Então a gente está presenciando mudanças que levavam milhares de anos acontecendo em alguns anos, em algumas décadas. E o planeta não tem tempo, né, para responder, ou a vida no planeta não tem tempo para responder a essas modificações tão rápidas e tão intensas. Certo, e a gente fala em aquecimento, mas aí também, de novo, vem o pessoal que não topa muito essa ideia, falar de que, mas tem região do planeta que está ficando mais fria, que esfria muito, e acho que até mesmo por conta disso que já não se fala mais em aquecimento global, né? Aí já entra mais um outro termo, né? Mudança climática, é isso, né? Isso. Muito de início se falava em aquecimento global porque a temperatura média do planeta ia ficar mais alta. Só que com o passar do tempo, o próprio grupo científico que trabalha nessa área, que vem estudando isso diariamente ao longo do planeta todo, a gente percebe que, na verdade, esse aquecimento, esse aumento da temperatura média, ele gera diversos outros impactos no clima. Então, algo importante da gente falar é diferenciar o que é clima e o que é tempo, né? Porque a gente vê a previsão do tempo na televisão e pensa nas mudanças climáticas e vê, eu não estou vendo o clima mudar, mas são coisas diferentes, né? Tempo, a gente está falando de algo imediato, daqui 2 dias, 5 dias, 15 dias, a previsão do mês. Quando a gente fala em clima, são os padrões que a gente tem ao longo dos anos. Então, por exemplo, a gente era muito acostumado ao longo dos anos em São Paulo a ter primavera, verão, outono, inverno, aquele clima de garoa, de frio. E hoje a gente já não observa mais essa característica sazonal tão bem definida, né? Então, o clima é algo a longo prazo. E isso é algo que dificulta muitas pessoas entenderem e associarem as mudanças que elas veem com as mudanças climáticas, né? Então, por conta do aquecimento do planeta, a gente vê mudanças no padrão de circulação atmosférica, no padrão das massas de ar, no padrão das correntes oceânicas. As geleiras começaram a derreter de forma muito mais rápida, então hoje as camadas de gelo nos polos já não são mais tão espessas e tão amplas quanto nas últimas décadas. A gente vê o oceano aquecendo e se tornando mais ácido, né? E aumentando o nível do oceano. E não é só porque a gente tem mais água em estado líquido das geleiras, mas também porque, né, quando a gente tem lá um aquecimento na água, as moléculas se afastam, né? Lá das nossas aulinhas básicas de colégio. Então, as moléculas se afastam, consequentemente, você tem maior volume né, naquela mesma quantidade de água. Então, isso tudo está fazendo com que os padrões climáticos mudem. E aí, então, a gente pensa, padrão climático, mas vai deixar de ter primavera, verão, outono e inverno? Não necessariamente, mas as características dessas estações, elas vão variando ao longo do tempo. Então, hoje a gente vê muito mais secas intensas, chuvas intensas. Cada vez que chove em São Paulo é praticamente um dilúvio, né, que a gente observa. Tá chovendo muito em pouco tempo. Diferente do que era antes, que chovia, talvez a quantidade não mude tanto, mas o tempo em que ela acontece vem sendo transformado ao longo do tempo. Então tudo isso é efeito de subir um pouquinho, 1 grau que seja, na temperatura média do planeta, né? O que parece pouco causa um efeito avalanche, né? É uma cascata. Você mexe em uma parte e acaba tendo um efeito dominó. Você desequilibra todo o ecossistema, todo o planeta. E é possível fazer uma previsão em cima disso, né? Para o futuro não muito distante, né? Sim, existem modelos matemáticos que você pode aplicar em cima disso e
Exatamente. O IPCC, né, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele vem fazendo ao longo do tempo uma junção de todos os estudos referentes aos principais estudos da área, né, centenas e milhares de estudos, e aí ao longo disso ele aplica modelos matemáticos e tenta prever o que pode acontecer. E aí existem cenários mais otimistas de que nós vamos dominar esse conhecimento e que vamos começar a modificar o nosso padrão de vida, as nossas características do dia a dia, para diminuir as emissões de gás de efeito estufa e, consequentemente, ter um planeta com menor aquecimento. Não significa que ele não vai aquecer, né? E chegar aí até uns 2,5 até o final do século. Ou nós vamos simplesmente ignorar que as mudanças climáticas existem e podemos chegar até 6, 7 graus de aquecimento até o final do século. Diante de todos os efeitos que foram estudados e que são previstos das mudanças climáticas, o que os cientistas colocam como ideal é que a gente atingisse no máximo 1,5 grau de aquecimento até o final do século. Não poderíamos passar de 2, mas o ideal é que seja 1,5 grau, porque esse meio grau pode causar uma perda de biodiversidade, por exemplo, nos oceanos inimaginável, né? As espécies são muito sensíveis às temperaturas e ao pH, por exemplo, que vem sendo alterado, mas também efeitos da própria saúde humana, né? Então, esse meio grau pode fazer toda a diferença. Só que a gente já subiu 1 grau de temperatura, não é mais 1,5 grau, né? É que desse 1 grau a gente só tem mais praticamente meio para atingir até 2100. Até o final do século. O que está bem difícil de atingir, né? Nas condições atuais. Da forma como você fala, então, assim, fica bem claro de que a gente pode fazer alguma coisa. Então, aí vem a outra pergunta que eu queria fazer. No final das contas, tudo isso daí acaba sendo um reflexo de atividades humanas, né? Quer dizer, por conta das atividades humanas, você teve algo que aconteceu e que agora a gente está sofrendo as consequências do aumento de temperatura do planeta e tudo mais. E que se a gente moderar esse algo, moderar essas atividades humanas, esse algo pode mudar, né? O que seria exatamente isso daí que a humanidade faz e que pode, inclusive, regular no futuro não muito distante e que afeta diretamente essa questão aí climática? O que é? Qual a relação, né, entre atividades humanas e mudança climática? Tá. Eu diria que praticamente, se a gente for parar para pensar no estilo de vida que a gente tem, tudo que a gente faz emite gás de efeito estufa, né? Então, o carro que eu uso para me transportar, né, a queima de combustíveis fósseis, a energia dentro da minha casa, o consumo de água de forma desencadeada, a produção alimentar, né, desde a agricultura em si, a mudança, né, a derrubada de floresta, transforma para uma área de agricultura, a criação de gado, o uso de fertilizante para ter uma produção de alimentos em maior quantidade, o consumo de roupa, tudo que a gente faz emite gás de efeito estufa, né? Nós temos uma cadeia de produção. Então, a gente precisa adaptar esse tipo de cadeia de produção. Claro que a queima de combustíveis fósseis é a principal forma de emissão de gás de efeito estufa que nós temos, né? Só de emissão pensando só em CO2, só em dióxido de carbono, aproximadamente 85, 86% da emissão global é por conta de queima de combustível fóssil. Então, se a gente muda a nossa forma básica de energia para energias renováveis, né, energias mais limpas, a gente já consegue diminuir uma grande quantidade dessas emissões. E aí, claro, passa para outros gases, a gente tem uma agropecuária, né, uma agricultura e uma pecuária mais eficiente e mais sustentável, com técnicas que já existem, que só precisam ser aplicadas ao longo do tempo. E existe algum tipo de digamos assim, trabalho internacional nessa direção, né? Países se reuniram, fizeram acordos. Fala um pouquinho a respeito dessa cooperação internacional no sentido de tentar controlar um pouquinho tudo isso que você falou. Sim. Hoje, praticamente o mundo todo já percebeu que as mudanças climáticas são o pior problema que nós vamos enfrentar nos próximos anos.
né? Então, assim, a pior questão econômica, social e ambiental são as mudanças climáticas, porque ela vai afetar todos os setores. E então, com isso, eles passaram a enxergar a importância de tentar diminuir esses impactos. Então, como eu falei, a gente não tem como reverter, não tem como desaquecer o planeta, né? Mas nós podemos diminuir a velocidade com que isso vem acontecendo, diminuindo as emissões. Então, os países, eles se juntaram ao longo do tempo, discutiram formas que podem ser viáveis, pensando na questão econômica, social e climática, né? Os três elos sempre ligados. E aí eles assumiram compromissos. E tudo isso foi firmado no chamado do Acordo de Paris, que a gente tanto ouve falar, né? Esse Acordo de Paris, ele fechou lá, então, uma determinação. Cada país tem a sua característica, tem o seu tipo de principais fontes de emissão e o que eles poderiam fazer para tentar reverter isso. Então, a gente diz que são países signatários, eles assinam compromissos, né, de que eles vão cumprir aquelas metas, que eles mesmos ajudam a construir, então não é nada imposto um país pelo outro, é negociado entre eles, o que é viável e o que não é viável. E aí eles assumem esse compromisso de que, com o passar do tempo, eles vão ter alguns anos para se adaptar e chegar a uma meta estabelecida, né? Então, o Brasil, por exemplo, assumiu que ele iria diminuir o desmatamento e chegar a praticamente um desmatamento zero até 2030. De certa forma, estávamos caminhando para isso, mas nos últimos anos o cenário reverteu. E aí o que acontece? É só um acordo que a gente assina e tudo bem, se eu não cumprir, não tem problema nenhum. Na verdade, não, porque como já perceberam que isso é uma questão de impacto global, hoje os acordos econômicos são fechados e levam em conta se aquele país que é signatário está cumprindo com os seus objetivos propostos ou não. Então, se ele está se ele está seguindo as metas que ele mesmo propôs, se ele vai conseguir atingir isso ou não. E cada vez mais, para que se feche acordos econômicos, eles pedem para que os países sejam cada vez mais sustentáveis, né, e mais ligados nessa questão. Então, por exemplo, hoje o Reino Unido tem um grande programa de incentivo a energias mais renováveis, de combate às mudanças climáticas. A União Europeia, eles, ao longo dos anos, eles vêm conseguindo reduzir as emissões. Os Estados Unidos voltou agora para o Acordo de Paris, né, fechou, e foi o próprio Acordo de Paris que sugeriu que esse 1,5 graus seja a meta estabelecida para que a gente atinja, né, de temperatura, de aumento de temperatura. Mas isso impacta na questão econômica do mundo inteiro. Perfeito. Com relação às pessoas que estão participando, se vocês quiserem ir ao longo da nossa conversa, escrevendo as perguntas que vocês queiram, à medida em que a nossa conversa for fluindo, eu vou encaixando as perguntas, ou então, de repente, eu posso colocar também no final, enfim. E só para fechar essa primeira parte, eu queria que você fizesse, porque assim, é uma coisa que muita gente confunde, tá? Efeito estufa, que é tudo isso que a gente está falando, que são esses gases emitidos por atividades humanas que ficam na atmosfera retendo o calor. Muita gente confunde isso, o efeito estufa, com destruição da camada de ozônio. Você poderia fazer assim uma síntese da diferença entre esses dois fenômenos? Sim, vamos lá. O ozônio ele age de duas formas com relação ao efeito estufa, tá? Então, quando ele está lá nas camadas mais altas, ele inibe que a radiação ultravioleta chegue ao planeta. Então, ele tem uma capacidade de esfriamento, que a gente diz. E é essa camada que veio sofrendo essa destruição ao longo dos anos, mas não por conta dos gases de efeito estufa, né? Essa camada de ozônio, ela sofria uma interação, o ozônio na camada sofria uma interação com outros gases, como os clorofluorocarbonos, os CFCs, que foram lá no protocolo de Montreal e Kyoto, eles foram proibidos de serem usados ao longo do tempo, justamente porque eles estavam causando essa destruição da camada, e aí a radiação ultravioleta ela chega até a superfície terrestre e causa um dano enorme, não só para o planeta, mas para o ser humano, como, né, por conta dessa radiação mais incidente. Mas quando o ozônio está na parte mais baixa da atmosfera, ele funciona como um aquecedor, então ele também é um gás de efeito estufa. Então depende de onde ele está, ele tem um papel ou de resfriamento ou de absorção ou de aquecimento.
Mas Mas são a dúvida, processos diferentes, pois é, a né? dúvida que o pessoal tem é da camada de ozônio. Então, a camada Isso. é aquela que fica lá nas Lá nas grimpas, alturas. Isso. e que, na verdade, aquela camada não se relaciona com o Não, o efeito efeito que está estufa ele queimado. está muito mais próximo à superfície aqui onde a gente vive, né? Na troposfera, digamos assim. Na baixa estratosfera. A camada de ozônio que protege o planeta está lá na estratosfera, né? Está bem mais alta. Ah, beleza. Tem um pessoal aqui que já está se manifestando. O Vitor Giovannitti, que eu acho que é uma pessoa que você não conhece, ele está dando risada aqui. Nunca ouvi falar. Eu acho que quando a gente falou de Brasil, ele deu uma risadinha kkk aqui. Tem a Priscila Fucili também. Priscila Fucili está perguntando, e o Brasil? Kkk. Não quer, bom, para bons entendedores, né? Três letrinhas, três Ks basta. Né? A Teca está aqui mandando saudações para você. Teca, bióloga, aluna, foi aluna sua. Foi aluna, foi aluna. E o Vitor, aproveitando, ele está falando assim, qual a diferença dos gases poluentes e dos de efeito estufa em relação às mudanças climáticas? Essa também é uma boa pergunta, porque é algo que muita gente confunde, né? Um poluente atmosférico com um gás de efeito estufa. Então, geralmente, poluente atmosférico, a gente usa esse termo para se referir a algo ou algum gás ou partícula que cause dano direto à saúde humana. Então, por exemplo, o monóxido de carbono, o CO, ele é um poluente atmosférico, né? Ele causa, por ser mais fácil de ligar com a hemoglobina do que o oxigênio, ele causa um prejuízo à saúde humana. Os gases de efeito estufa, diretamente, eles não causam um dano à saúde humana. Mas o seu impacto é indireto, porque eles alteram a condição do planeta que vai influenciar na nossa saúde. Então, nem todo poluente é gás de efeito estufa e nem todo gás de efeito estufa é poluente atmosférico. O CO, por exemplo, não é um gás de efeito estufa, mas as queimadas que emitem CO, CO2, metano, elas também contribuem para o aumento do efeito estufa. Então, existe essa diferença, né? Depende se ele tem um efeito direto na saúde ou indireto. Aí ele é um poluente ou um gás de efeito estufa se ele interage com a radiação. O Ronaldo Morassi aqui também está falando para mandar um oi para ele, que ele esses ex-alunos dão orgulho na gente de ele estava se sentindo não mencionado aqui, está se manifestando. Perfeito. Luana, e aí a gente entra numa outra parte aqui, que é exatamente o papel da floresta amazônica, nisso tudo. Né? E que aí também já entra bem dentro da sua atuação, dos trabalhos que você desenvolveu e que ainda está desenvolvendo. De que modo que a floresta ela contribui, né, nesse cenário todo aí de aquecimento, ou então de evitar o aquecimento global? Né? Faz uma síntese para a gente. Tá, então acho que primeiro vamos fazer uma síntese do porquê que a floresta é importante, né? Não só porque a gente gosta da floresta ali de pé, mas a floresta amazônica é um bioma, é uma floresta tropical úmida. E como floresta tropical úmida, só a Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais úmidas do planeta atualmente. Então, ela tem uma extensão que é praticamente continental, cabe em vários países da União Europeia dentro da nossa Amazônia, por exemplo, né? Então, só dentro do Brasil são mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Então, é uma área extremamente ampla. Quando a gente pega todos os outros 8 países de que ela faz parte na América do Sul, nós estamos falando de mais de 6,7 milhões de quilômetros quadrados. Então, ela é realmente maior do que muitos outros países. Mas não é só por conta do seu tamanho que ela é importante, né? A floresta amazônica é um bioma extremamente biodiverso, então ela tem a maior biodiversidade do planeta, algo que a gente deveria se orgulhar muito, que é muito mais do que um título de Copa do Mundo, por exemplo, e que a gente não para pensar muito a respeito. Ela tem a maior rede hidrográfica do planeta, então a floresta amazônica está sob a bacia hidrográfica do Amazonas, né? A bacia hidrográfica amazônica é a maior que se tem. Só dentro do Brasil, mais de 73% dos recursos hídricos de superfície estão na bacia hidrográfica amazônica, né? Então a gente tem um domínio daquela região na nossa disponibilidade hídrica.
Além disso, só o que todos os afluentes e o rio Amazonas jogam no oceano é mais de 20% de tudo que todos os rios do planeta jogam nos oceanos. Então, aí a gente começa a ter uma dimensão de, por conta da sua extensão e da sua riqueza, o quanto que ela contribui para o planeta. E aí, quando a gente fala em características climáticas, a floresta amazônica é um dos maiores reservatórios de carbono no planeta, na forma de ecossistema, né? Então, tudo é formado de carbono, né? Nós temos o carbono constituindo o nosso organismo. E as árvores, através da fotossíntese, elas absorvem altas taxas de CO2. Então, esse carbono é transformado em biomassa, né? Digamos, no corpo da árvore, no tronco, nas folhas, no caule, nas raízes, e fica ali estocado por anos, ao longo do tempo em que a árvore vai crescendo. Então, todo esse estoque que tem nas árvores, em toda a vegetação acima e abaixo do solo, ou seja, nas raízes, forma um dos maiores reservatórios de carbono que nós temos. E aí, quando a gente para pensar no efeito estufa, se a gente tem perda desse carbono que está ali guardadinho, ele vai voltar para a atmosfera. E aí a gente vai ter mais CO2 na atmosfera, ou seja, vai ter mais gás interagindo com a radiação e mais rápido a temperatura vai aumentar. Então, ela é importante, ela chama a atenção do mundo todo, não só por conta da sua biodiversidade, por conta da sua extensão e disponibilidade hídrica, de regular o clima da América do Sul, ela ajuda muito na disponibilidade de água, mas também por conta desse grande estoque de carbono que, colocado de volta na atmosfera, coloca o mundo inteiro em risco, e não só o Brasil ou a América do Sul, né? O carbono estocado, se ele for perdido, ele altera o clima do planeta como um todo. Na atmosfera, a gente gosta de dizer que na atmosfera não existem fronteiras, barreiras, não existem muros, não existem limites. Então, o que o Brasil emite contribui para o que o mundo todo emite, assim como a China, os Estados Unidos, a União Europeia. Aí você está falando especificamente de perda de carbono, né? Quer dizer, aquilo que está estocado, né? e que vai ser liberado na atmosfera. Agora, também tem um outro ponto muito importante que eu acho que também a gente pode ressaltar, né? Que é o tanto de carbono que deveria ser capturado e não é. Não é? Sim. Que aí já seria a questão mais de desmatamento, né? Isso. Quando a gente tem todas as mudanças, a Amazônia, assim como toda outra região do planeta, está sofrendo com as alterações do clima, né? Então, o que vem sendo observado ao longo do tempo é que a floresta vem transformando a sua forma de sobrevivência, digamos assim, né? Então, o metabolismo das árvores está sendo alterado, as condições do clima na região estão sendo alteradas, e isso faz com que menos carbono seja absorvido ao longo do tempo. Então, já tem estudos que comparam ali os últimos 30 anos, e eles veem claramente, através de medidas no próprio diâmetro do tronco das árvores, eles estão vendo que a floresta está deixando de absorver carbono na forma como ela absorvia antes. E isso acontece muito porque está aumentando a mortalidade das árvores, né? E aí nós temos tanto os fatores de clima, da mudança do clima interferindo nisso, quanto os fatores humanos. Então, desde o aumento da temperatura, a estações secas, né, mais intensas, e o clima ficando mais seco, a questão do desmatamento, que é uma questão, digamos assim, mais local, mas que acaba gerando uma alteração do clima daquela região e, consequentemente, coloca a floresta de uma forma mais abrangente em uma condição diferenciada, que ela não era acostumada antes, né? Entendi. Quer dizer, tem o fator humano de intervenção direta, seja queimando, seja desmatando, e tem também pequenas mudanças climáticas locais que fazem com que a floresta acabe perdendo um pouquinho dessa capacidade dela de interferir. O que acontece? A floresta amazônica, ela é um ambiente úmido, e suas espécies são acostumadas a um clima úmido, né? Diferente do cerrado, por exemplo, que tem espécies acostumadas a um clima mais seco, com menor disponibilidade de água ao longo do ano. Então, o que acontece? Na Amazônia, quando a gente tem a precipitação, né? A gente tem a umidade chegando do oceano, e aí chove em cima da Amazônia. A floresta, ela vai
fazer a ciclagem daquela água, né? Então ela absorve a água pelas raízes do solo e vai liberar através da respiração e da transpiração. Essa água volta para o ar, né, na forma de vapor, continua com o movimento das massas de ar, continua circulando, e aí por conta dos Andes, bate ali, né, ela não pega a escada e sobe, ela bate nos Andes e desce para a região centro-oeste e sudeste do Brasil, né, chegando até às vezes a parte de outros países. E aí o que acontece? Se você derruba as árvores através do desmatamento, você tem menos árvore para reciclar aquela água, então para absorver a água do solo e jogar de novo na atmosfera. Então isso já é uma mudança. Além de você ter menos água sendo reciclada, né, que é o que a gente chama de evaporação, a gente tem abertura de clareiras. Então a floresta amazônica, naturalmente, ela tem o dossel, a copa das árvores bem fechada. E aí pouca radiação consegue chegar até a camada de solo. Então a região do solo ela é mais fria e mais úmida do que a camada lá de cima. E aí com a abertura de clareiras, né, com espaços que são desmatados, a gente acaba tendo mais radiação solar chegando ali na camada mais superficial, mais próxima do solo. Isso aumenta a temperatura. Então a gente tem aumento de temperatura, menos água disponível, a gente está deixando o clima mais seco. Além do que, isso acaba favorecendo para que os incêndios que acontecem na região se propaguem, porque a vegetação se torna mais vulnerável a queimar, já que ela está mais seca, mais exposta a uma condição mais quente. Então, quando a gente pensa naturalmente, por ser um ambiente úmido, naturalmente, a Amazônia não deveria queimar em grande escala ou em grandes áreas. Poderia ter um incêndio começando, mas por ser úmido ele não consegue se propagar. O que acontece é que quando a gente está mudando esse ambiente, né, abrindo essas clareiras, deixando o clima mais seco, a floresta fica mais vulnerável, mais seca, ela queima mais rápido. E aí quando você coloca fogo, quando tem uma ignição, porque precisa ter uma ignição, esse fogo propaga e aí causa estragos de quilômetros quadrados e de milhares, de centenas de quilômetros quadrados. O que não é normal para a Amazônia. Ok. Então eu gostaria, a partir de agora, de focar na publicação que você e outros pesquisadores fizeram aí recentemente na Frontiers in Forests and Global Change. Eu enrolei a língua para falar, quase que eu falei The Jazzos and the Mary Chain, uma banda de rock da minha época. Bom, mas enfim. Então essa publicação de vocês aí com o grupo dos Estados Unidos, acho que enfim, acho que da Europa também, né? Teve inclusive foi subvencionado pelo pessoal da National Geographic, não foi? Alguma coisa assim. Isso. Eu queria que você desse fizesse primeiro, num primeiro momento, fazer uma panorâmica geral dessa iniciativa, né, que é uma parceria, na verdade, uma parceria entre ciência e sociedade civil, né, quais eram os objetivos e basicamente o que foi feito. Depois a gente entra especificamente nos resultados. Tá. Então, na verdade, esse artigo ele é resultado de uma participação de mais de 30 cientistas espalhados ao redor do mundo, né? Esses cientistas, a maior parte deles, nós fomos convidados pela National Geographic. Ela organizou uma reunião de 3 dias, lá em 2019, se eu não me engano, em Manaus, onde ela convidou pessoas da área, especialistas em Amazônia, das mais diversas áreas, para sentar, se reunir e tentar entender o que a gente sabe sobre a Amazônia hoje, o que a gente não sabe sobre a Amazônia e o que a gente precisa investir mais para descobrir sobre a Amazônia. Então, vamos tentar criar o cenário do que é a Amazônia hoje em conhecimento e onde a gente pode tentar investir mais para compreender melhor como a Amazônia funciona. Era mais ou menos essa a ideia da National Geographic. E aí, então, ela convidou alguns cientistas e um desses pesquisadores, que foi o Chris Covey, que é o autor principal, ele acabou por liderar esse grande grupo, né? E aí, ao longo desse tempo, desde 2019 para cá, a gente veio trabalhando em conjunto para fazer uma grande revisão bibliográfica e tentar entender tudo que se sabe e o que ainda pode ser descoberto, onde a gente precisa investir mais
para entender melhor como a Amazônia funciona. Porque lembra que eu falei lá no início, que quando a gente pensa em gás de efeito estufa, a gente fala de CO2, de dióxido de carbono, mas ele não é o único. E a maior parte dos estudos, elas são muito focadas para o dióxido de carbono, para o ciclo de carbono na Amazônia. Não que não existam estudos de metano, de óxido nitroso, de aerossóis, de evapotranspiração, eles existem. Mas geralmente não existe um link, não existe uma junção entre esses conhecimentos. Então, quando a gente fala a Amazônia absorve CO2, então ela diminui o efeito estufa. Mas a gente não está levando em conta o que acontece com os outros gases. E aí essa falta de dados juntos, unidos, né, para tentar fazer um panorama geral de como ela contribui para o aquecimento global ou não, para as mudanças climáticas, isso foi uma das motivações, né? Durante a reunião a gente percebeu quais eram os, digamos, os compartimentos, os ambientes mais conhecidos em literatura, o que mais se tem informação, o que menos se tem informação, quais são os principais tipos de atividades humanas desenvolvidas que impactam a Amazônia e que estão interferindo no clima. Então, como resultado de tudo isso, saiu um cenário sobre, além do CO2, né, além do carbono, o que a gente sabe da biogeoquímica total da Amazônia ao longo desse tempo. E aí, então, foi publicado recentemente, acho que saiu no começo desse mês, esse estudo que é, na verdade, um grande esforço de diversos cientistas das mais diversas áreas, né? E que aí tem 2 cientistas, tem eu, do INPE, e tem mais um colega meu, pós-doc, que também é autor desse estudo, que estava presente na reunião. E aí o que a gente conclui, quando a gente analisa tudo, não é tão boa notícia quanto a gente gostaria de dar, né? Na verdade, o que se conclui é que, muito provavelmente, a Amazônia, hoje, ela contribui para o aquecimento global. Ela está, de certa forma, ajudando a aquecer o planeta. Mas não porque a floresta não é capaz de ter um ciclo natural desses gases de forma mais controlada e estável, mas por conta das atividades humanas. E a previsão é de que todas as atividades humanas que acontecem na região, elas vão piorar ainda mais esse cenário. Então vão tornar a floresta ainda mais contribuidora para o aquecimento global. E aí uma das principais, dos principais pontos que a gente coloca também nessa publicação é a importância de ter esse tipo de estudo que faça um cenário geral, uma visão mais abrangente, não só numa métrica, né? Não só no pensar no CO2. Vamos pensar em tudo para a gente ter uma ideia do cenário atual, do que realmente está acontecendo e como a gente pode ter medidas no futuro para tentar reverter essa situação, ou ao menos para tentar diminuir esses impactos. Isso é uma coisa bem interessante, porque o foco, né, quando se fala aí em aquecimento global e mudança climática e tudo mais, como você bem pontuou no começo, o grande protagonista que se coloca, né, o foco é o gás carbônico, né? E, enfim, a floresta ela tem uma relação que foi estabelecida por meio de adaptações aí, né, de captura e de eliminação de gás carbônico, foi estabelecida aí ao longo de milhões de anos. Agora, tem toda uma série de outros elementos, né, que simplesmente estavam sendo ignorados, né? E eu achei importante essa iniciativa que lançou luz também nesses outros, nesses outros gases que também são importantes, né? E esses outros gases aí, as árvores em si não tem muito o que fazer com relação a eles, né? Não tem como absorver. Não. Isso é fruto mesmo de ação humana. Na verdade, assim, tanto o CO2 quanto o metano, eles têm processos de absorção e de remoção. O óxido nitroso também, porque as bactérias consomem o nitrogênio na atmosfera. Mas o que acontece se é um ambiente estável, sem interferência humana, o que é emitido de metano e o que é emitido de óxido nitroso, eles são relativamente comparados ao que é absorvido. Ou eles são compensados pelo tanto de carbono que a floresta absorve através do CO2 pela fotossíntese. Então, assim, ela pode emitir metano e N2O, mas ela está absorvendo mais carbono, então isso compensa, gera um equilíbrio. O que acontece é que com as atividades humanas e com o impacto das mudanças do clima, ela está absorvendo menos carbono. E ao mesmo tempo a gente tem variantes, né? A gente tem o desmatamento, a gente tem as queimadas que estão lançando carbono para a atmosfera. E ao mesmo tempo a gente continua lançando, com as atividades humanas, mais metano e mais N2O e mais o que a gente chama de carbono negro, que são
né, micropartículas, né, que ficam ali na atmosfera e interagem com a radiação. Então, Fuligem. é a fuligem, né? E aí a gente tem, então, vários fatores que estão sendo alterados e esse equilíbrio que existia, ele foi rompido. E hoje a gente tem mais emissão do que absorção. Então, na verdade, assim, com a expansão da agropecuária, né, a criação de gado e a criação de soja, hoje a gente tem uma plantação de soja enorme na Amazônia. A criação de gado é um dos principais, no Brasil, é a principal forma de emissão de metano. Né? A Amazônia já emite metano naturalmente por conta da área alagada. 20% da área da Amazônia é estimada de ser alagada. Então, são os pântanos, né, que tem uma alta decomposição com falta de oxigênio e isso é a principal fonte de metano para a atmosfera, naturalmente. Além disso, aí a gente tem uma grande criação de gado. Para criar gado, precisa derrubar a floresta, queimar a floresta para se livrar daquela mata, né, daquele resto de vegetação, coloca o gado, depois de um tempo você passa a criar soja você coloca a soja no lugar do gado, então você precisa pôr o gado em algum lugar, então você desmata mais ainda. E isso faz com que tenha menos árvore absorvendo carbono, e aí vem toda aquela questão, a gente está mudando o microclima daquela área, passa a ter menos fotossíntese, a floresta sofre mais, tem menos evapotranspiração, fica mais seco, as taxas já não são mais a mesma. Então, com o tempo, a gente está mudando a floresta. E pode chegar um tempo que isso não seja mais reversível, né? Já existem estudos mostrando que a composição florística da Amazônia, ou seja, as espécies típicas da região, estão mudando em quantidade. Hoje, a gente tinha muito mais espécies de clima úmido do que espécies de clima seco, porque a floresta é um bioma úmido. O que vem sendo observado é que o número de espécies de clima seco está aumentando e os de clima úmido está diminuindo. Então a gente não só passa a ter uma mudança, mas a gente perde biodiversidade, porque a maior parte das espécies são de clima úmido. E a gente passa a ter algumas poucas espécies de clima seco que predominam naquela área. Então a floresta está mudando ao longo do tempo. Isso é questão da biodiversidade, né, especificamente. Mas uma das conclusões do trabalho aí é com relação especificamente a essa influência negativa da floresta no aquecimento, né? Sim. E, inclusive, um dos comentários é de que isso pode ainda ser reversível. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa reversibilidade. Né? E aí eu aproveito para jogar algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo, que eu acho que caem dentro desse contexto. Uhum. Tá, então vamos lá. Como todas essas grandes mudanças são resultado da ação humana, se a gente diminui a taxa de desmatamento, se a gente zera o desmatamento, como foi proposto no Acordo de Paris, né? A gente já conseguiu isso. Até 2012, a diminuição foi de quase 70% na taxa de desmatamento. Depois de 2012, a coisa voltou a desandar de novo, né? Então, se a gente diminui o desmatamento, controla as queimadas, que não são naturais, são ilegais, o desmatamento é ilegal, a queimada é ilegal, é só cumprir a lei, digamos assim, né? Que já existe. Se a gente tem um controle e uma expansão da pecuária de uma forma mais eficiente, você não precisa ampliar a área. Hoje já existem metodologias pela própria Embrapa que são colocadas de que você pode ter uma criação mais eficiente dentro de uma área menor. Existe uma grande quantidade de áreas de pasto que foi degradado e que está abandonada no país. Então a gente não precisa desmatar mais para utilizar para a criação de gado, né? A própria criação de soja, a plantação de soja, porque na verdade é um consumo não só de espaço, mas de água sem comparação, assim, e que muitas vezes não é nem para o nosso consumo, né? Então, se a gente consegue controlar essas atividades, a gente diminui o impacto que está gerando sobre a floresta, a gente diminui essa alteração do clima na região, porque tem estudos para serem lançados aí que mostram que a alteração do clima lá está muito mais acelerada do que no resto do planeta, né? Então, isso faz com que a gente consiga desacelerar esse processo. Vamos reverter para o que a floresta era? Provavelmente não. Para isso a gente precisa ter reflorestamento, né? Ter outras áreas que voltem a ser floresta, que hoje são abandonadas, estão com outros tipos de uso e que voltem a ser floresta.
e a gente pode ter um uso mais sustentável da própria biodiversidade da Amazônia. Afinal de contas, a Amazônia só existe aqui no Brasil, na América do Sul. Existem espécies, existem conhecimentos associados dentro dessa região que é exclusividade nossa, né, da América do Sul. E a gente pode investir nisso e ter produtos para o mundo todo que não existem em outras regiões. E com isso fazer dinheiro e fazer a economia girar. Então existe sim formas sustentáveis de ter a Amazônia, e diminuindo esses impactos dessas atividades, a gente pode desacelerar esse processo e aí a floresta pode voltar a ter um equilíbrio maior, né? Hoje a principal emissão de CO2 é por conta do desmatamento e das queimadas. Então essa emissão pode ser recuperada, pode ser deixada de ser colocada na atmosfera, e aí a floresta consegue absorver mais carbono do que o que ela está fazendo hoje. E compensa a emissão dos outros gases. No final das contas, então, essa conclusão ela é importante porque acaba embasando também uma pressão internacional que o pessoal anda fazendo, né? Porque se, afinal de contas, você faz alguma coisa que pode reverter, então vamos fazer alguma coisa, né? Exatamente. E então é nesse contexto aí que vem uma pergunta aqui da Priscila Fucili, que é assim, com relação às mudanças climáticas, os Estados Unidos estão se preparando e impondo sua meta. No Brasil, não há nada previsto para se prevenir? É uma das coisas, né? E a outra pergunta aqui, da Mariane Santana, você acha que, dado o cenário político atual, estamos andando para um cenário de intervenção internacional na nossa floresta amazônica? Bom, vamos lá. A questão dos Estados Unidos ela mudou recentemente, porque até o ano passado também não estavam ligando para a questão climática, né? Então, agora a nova política nos Estados Unidos ela é completamente voltada para a questão climática. E uma das questões que eles colocam é justamente exigir o cumprimento do Acordo de Paris, né? E com isso fazer pressão no Brasil para que a gente tenha, sim, o cumprimento das metas. Vamos lembrar, nós brasileiros, né, nosso governo assumiu, nosso governo, quando eu digo, independente de quem estava lá no poder, nós assumimos um compromisso com todos os outros países de diminuir o desmatamento, de chegar a praticamente zero, até 2030. Nós vínhamos nessa direção por questões completamente políticas, né? A gente mudou a trajetória. E isso vem lá desde 2012, 2013. 2012 foi o último ano com queda. Depois de 2013, 2014, varia um pouquinho e de lá para cá só aumenta. E isso é, sim, uma falta de interesse público, né, na questão de controlar a Amazônia. Existe como prevenir isso? A gente já tem as metas estabelecidas, a gente sabe como fazer. Nós fizemos isso por 7, 8 anos na sequência. Nós sabemos a lição. A gente só precisa ter o interesse de fazê-la voltar a acontecer, né? Com mais fiscalização, com mais punição, tem monitoramento, a informação existe, a informação chega na mão do órgão de fiscalização. Acontece que a fiscalização não é realizada. E aí, consequentemente, os outros países, sim, começam a voltar as atenções, porque nós hoje estamos indo na contramão do mundo todo na questão climática. Então, hoje o Brasil, que sempre foi visto como alguém, ou um país que era favorável, que era sempre voluntário nas questões, agora ele simplesmente não quer, ele quer ir na direção oposta, né? Quer simplesmente ignorar tudo. E a questão econômica vai começar a pegar firme, porque os acordos econômicos só vão ser fechados quando a gente cumprir as metas. A gente já tem exemplos claros disso. Os países da União Europeia já deixaram claro, a gente não vai assinar acordo econômico se vocês não cumprirem as metas. E os Estados Unidos provavelmente vão seguir na mesma cartilha, né? É uma pressão pública internacional por conta de envolver uma questão internacional, que é relativa à vida de todo mundo em qualquer canto do planeta, né? A questão climática. E essa questão com a Europa especificamente tem a ver com o Mercosul, né? E isso. O Mercosul é uma reunião em que um grupo em que o Brasil é um dos países, protagonista, né? Mas não é o único. Então, no final das contas, um dos países, que é o Brasil, por conta do que ele não anda fazendo, os demais países
da América também vão acabar sofrendo as sanções Sim, econômicas que andam sim, aí as se, consequências. não é? Exatamente. É mais ou menos por aí. Exatamente. Inclusive Isso. já tem empresas europeias que andam Ameaça. ameaçando Deixar não, o não é? país. Isso, exatamente. E compra de produtos, né? Porque você pode ter. Eu acho que tudo parte dos dois lados. Da mesma forma como eles exigem, eles também têm que cumprir, né? Você consegue ter uma fiscalização de onde vem o seu produto, de qual é a origem dele, é a origem de desmatamento, é a área legalizada, é a área não legalizada. Hoje a gente tem esse tipo de informação. Então, da mesma forma como eles têm o direito de exigir que a gente tome as medidas, eles também estão tendo medidas e as empresas vêm buscando esse tipo de rastreamento da origem do produto. E nós, como consumidores, temos o dever de querer saber de onde vem o nosso produto e tomar essas medidas. Nós podemos fazer pressão, né, como sociedade. Eu tenho que questionar de onde vem esse produto e eu vou adquirir produto que venha de uma origem legalizada e não que venha de uma área desmatada ilegal, que venha de um garimpo ilegal, né? É o nosso papel como sociedade também. Não só deixar na mão deles, né? É, o que é meio uma utopia, né? Falando em É, termos de Brasil, infelizmente, né, a gente teria que investir em muita coisa que não é, né? A começar pela própria educação ambiental, exato, não né? é? Na verdade, começando pela educação, eu acho que a gente transformaria muito o país, né? Mas precisa começar pela educação, lá embaixo, Exatamente, na base. exatamente. Uma pergunta interessante aqui do Ronaldo Morassi, que também foi seu Uhum, aluno. sim. Ele tá perguntando, assim, e eu achei bem pertinente, porque todo mundo fala de floresta amazônica e tudo mais. Tem dados referentes à Mata Atlântica especificamente ou não? Nesse cenário? De emissão de carbono, assim, diretamente não muito. Ela não recebe tanto essa atenção, mais por conta da biodiversidade, né? Mas existem algumas torres de medição, mas aí são mais torres mais locais para entender o funcionamento da floresta. Existem sim algumas torres de medição. Tem um grupo na USP que trabalha com medições em Mata Atlântica, mas ela não tem tanta atenção, porque é uma área menor, né, de extensão territorial, é uma área, bom, na verdade hoje a Mata Atlântica quase nem existe mais, né? Se a gente for parar para analisar, ali a porcentagem de área é tão pequena e totalmente fragmentada, né? Então a vegetação geral é totalmente antropizada, a gente não tem mais um ambiente completo. Na Amazônia em si, a gente já não tem um ambiente completamente neutro, né, sem ação humana. Mas a Mata Atlântica tem alguns estudos, mas eles não recebem toda essa importância. Isso é algo que muita gente às vezes critica, só a Amazônia. Mas é porque a extensão dos impactos na Amazônia, no planeta, elas chamam muito mais atenção do que dos outros ecossistemas. Não significa que eles não tenham a importância deles, né? Mas eles não recebem tanto alarme da mídia e da atenção dos outros países. Perfeito, Luana. A gente tá caminhando aqui para o nosso final e eu queria que você fizesse um fechamento aí falando das perspectivas, né, de novas pesquisas aí para um futuro. Não precisa ser tão distante assim, né? O que é que o Sim. pessoal anda recentemente mais preocupado em termos de pesquisa, nesse contexto especificamente climático na Amazônia? Na verdade, assim, tem um esforço muito grande para tentar fechar o que todos os estudos vêm colocando ao longo do tempo, né? Então, a gente tem um grupo de mais de 200 cientistas aí envolvido e que estão preparando como se fosse um grande relatório, meio que baseado no IPCC, né, no painel intergovernamental, e para tentar juntar as informações e levar de uma forma mais acessível para a sociedade do que vem acontecendo na Amazônia e da sua importância. E também colocar quais são as questões que merecem maiores campos de estudo, né? Então, por exemplo, a gente sabe e conhece bem quais são as fontes e processos de absorção de CO2, mas a gente não sabe ao certo como que tudo isso vai reagir a todas as mudanças, né? Então, o aumento de temperatura está gerando quais tipos de impacto, não só no CO2, mas nos outros gases. Conhecer um pouco mais quais são as variáveis que interferem nessas emissões, para que ao longo do tempo a gente consiga prever o que pode acontecer ou tentar até mesmo diminuir esses impactos. Então, se sabe muito bem
as fontes, como elas funcionam, mas a gente ainda não tem ao certo como elas respondem ao papel das mudanças climáticas. E aí a gente não consegue entender como que a própria Amazônia vai responder ao futuro, né? Se ela vai continuar passando por transformação, ela vai aguentar as condições, ela vai perder suas características. Existem estudos que dizem que poderia ter uma grande savanização da Amazônia, ou seja, ela virar um cerrado, mas não é o cerrado como a gente conhece, seria um cerrado extremamente degradado. Claro que nem toda a Amazônia seria uma parte dela, mas uma parte significativa. Então, é esse tipo de estudo que agora vem sendo mais investido, né? Tanto por grupos brasileiros, mas com todos, a maioria deles, com parcerias internacionais. Uma junção de esforços de todos os cantos do mundo para tentar entender a Amazônia. Ok. Bom, Luana, então acho que a nossa conversa aqui foi muito produtiva, agradeço bastante, né? Você é muito esclarecedora, muito didática, como sempre, agradeço demais a sua participação. Tem pessoas aqui, tem um tal de Vitor Giovannitti, que eu acho que você talvez não conheça, ele está pedindo mais uma hora de conversa. Né? Porque, a gente só lembra que tem um pequeno fuso horário aí na jogada, que são 4 horas a mais. Né? Vamos passar a madrugada aqui. E as pessoas estão aqui manifestando favoravelmente, né? Então, agradeço bastante, né? A sua contribuição e desejo muito sucesso aí no seu trabalho aí em colaboração com o pessoal da Terra da Rainha, né? E que você depois volte, né? Com uma bagagem recheada aí de coisas que possam ser implementadas aqui de fato e que possam, de repente, né, fazer esse país, do ponto de vista ambiental, caminhar para um cenário muito mais favorável. Né? Então, sim, agradeço bastante e forte abraço para você. Antes de mais nada, esse vídeo ele vai ficar disponível no nosso Instagram, né? Depois, se vocês quiserem assistir ou indicar para outras pessoas, né? E agradeço bastante aí a participação de todos que fizeram perguntas e que acompanharam a gente até o final. E, mais uma vez, muito obrigado, Luana. Eu que agradeço a oportunidade, a todos que estão aí assistindo. E se cuidem, gente, por favor, né? Se cuidem. É isso aí. Obrigada, Fábio. É sempre um prazer estar aqui. O prazer é sempre todo meu. Até mais. Até. Tchau, tchau.